Relação entre seno e cosseno. Vamos para a questão 23. Verifica a validade da relação fundamental para os seguintes números reais. Na letra A, eu tenho π sobre 6. Na letra B, 4π sobre 3. Ele quer que eu verifique a relação fundamental, a validade da relação fundamental. Então, qual é a relação fundamental? A relação fundamental da trigonometria é essa: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental, ou relação fundamental da trigonometria. Então, vamos verificar. Na letra A, eu tenho π sobre 6. Então, eu primeiro vou transformar esse π sobre 6 ele está em radiano em graus, para facilitar os meus cálculos. Então, vamos lá. Vai ficar π sobre 6, que é igual, o valor de π é 180 sobre 6. 18 para dividir para 6 é 3, e repete o zero. Então, π sobre 3 é 30 graus. Então, ele quer verificar a relação fundamental. Então, a relação fundamental, olha, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pronto. E agora? No lugar de x, perdão, aqui não é x, é alfa, né? Lá na fórmula está alfa. Alfa e alfa. Então, vamos lá. No lugar de alfa, eu vou colocar o valor do ângulo, porque alfa substitui um ângulo. Representa um ângulo. Seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. Quanto é o seno de 30 e quanto é o cosseno de 30? E agora, sabe quanto é? Não. Então, vamos para a nossa tabela. Vamos para a dedução, né? Aqui eu tenho 30, 45 e 60. Aí eu tenho, olha, aí eu vou achar primeiro, eu vou achar o seno. Eu acho o seno, então vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, na ordem crescente, ordem crescente e ordem crescente. Todo mundo ganha um traço de fração e todo mundo ganha o número 2 no denominador. Todo mundo vai ganhar uma raiz, olha. Raiz de 3, raiz de 2 e aqui ganha uma raiz. Só que raiz quadrada de 1 é o próprio 1, aí vai ficar 1. Raiz quadrada de 2 não tem exata, permanece com a raiz. E a raiz quadrada de 3 não tem exata, permanece com a raiz. Raiz quadrada de 1 tem exata, que é o próprio 1. Esse é o seno. E agora vamos para o cosseno. O cosseno é, se eu comecei 1, 2, 3, o cosseno eu começo 3, 2, 1. Todo mundo ganha um traço de fração. Todo mundo ganha um 2 no denominador. E todo mundo vai ganhar uma raiz. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Esse não tem raiz, não tem. Então, já tem aqui a minha tabela trigonométrica com os valores do seno e cosseno dos ângulos notáveis. Pronto, então vamos lá. Seno ao quadrado de 30. Seno de 30 quanto é? 1/2. Então, eu coloco aqui, olha. Ele está ao quadrado. Então, vai ficar 1/2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de 30. Cosseno de 30, 30 está aqui, o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar
raiz de 3 sobre 2, mas o cosseno está ao quadrado. Então, aqui vai ficar ao quadrado é igual a 1. Eu quero saber se isso aqui vai ser verdade. Então, vamos lá. 1 ao quadrado, olha. Aqui vai ficar 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais. Aqui ficou raiz de 3 ao quadrado e o 2 também ao quadrado, que é igual a 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, deu 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, mais. Olha, esse aqui tem um 2, o índice é 2. Quando o expoente é 2, eu cancelo os 2 e sobra o 3. E aqui embaixo, 2 vezes 2, né? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vai ser 4, que é igual a 1. Agora, aqui eu tenho, pessoal, 1/4. Perdão, aqui eu tenho uma soma de frações. Observe, 1/4 mais 3/4. Então, vou resolver aqui essa soma de fração. Repete o denominador, porque os denominadores são iguais, e vou somar os numeradores. 1 mais 3, que é igual a 1. Agora vai ficar aqui, 1 mais 3 é 4, aqui no denominador também é 4, que é igual a 1. 4 dividido para 4, 1, que é igual a 1. Observe que isso aqui foi verdadeiro. 1 é igual a 1. Então, se foi verdadeiro, a minha relação trigonométrica, ela é verdadeira, ela é válida para este número. É isso aí. Verifique a veracidade da relação fundamental para os seguintes números. Então, o que eu posso dizer? Para o número, né? Olha, a relação é válida para o número π sobre 6. Pronto, essa relação foi válida para esse número, porque aqui deu igual, olha. Foi verdadeiro, 1 foi igual a 1. Então, observe que eu respondi um lado da equação, não foi? Olha, respondi um lado e cheguei aqui que ele foi verdadeiro, ao outro lado. Então, para saber a validade, é isso. Agora, vamos para a letra B. Letra B. A letra B é 4π sobre 3. 4π sobre 3. Vamos lá. Primeiro, vou transformar para ângulo, porque aí facilita os nossos cálculos. Então, vamos. Aqui eu tenho 4π sobre 3, que é igual a 4 vezes 180 dividido por 3. Aqui vai ficar, repete o 4, não vai ter mais traço de fração. Que eu vou repetir o 4 e aqui eu vou dividir, ó, 180 dividido para 3 vai ser 60. E aqui tem a multiplicação, olha, pessoal. Então, vai ficar 4 vezes 6, que fica 4 vezes 60 é 4 vezes 6, 24 e repete o 0, que foi 240 graus. Então, 4π sobre 3 é igual a 240 graus. Agora eu vou pegar a relação fundamental. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos substituir. No lugar de x, eu só quero colocar x. Na fórmula está alfa. É porque alguns livros trazem x. Mas como o meu material eu coloquei foi alfa, então eu também vou colocar lá o alfa. Aqui, alfa. Então vai ficar, olha,
E a relação é seno ao quadrado, não é cosseno. Primeiro é o seno. Não vai influenciar, mas vamos deixar tudo certinho, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que vai ser igual a 1. Se colocasse o cosseno antes, tinha erro? Não. Mas vamos fazer tudo padronizado, direitinho. Então, ficou, olha, seno, alfa vai ser quanto? Alfa vai ser seno ao quadrado, alfa vai ser 240. Seno de 240 graus mais cosseno ao quadrado de 240 graus vai ser igual a 1. Quanto é o seno ao quadrado de 240? E agora, minha gente, seno de 240. Eu não sei o seno de 240, não é isso? Porque 240 não é um ângulo notável. Não é um ângulo do primeiro quadrante e 240 também não é um ângulo que corta os eixos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou procurar um simétrico a 240 que esteja no primeiro quadrante. Então, pessoal, para ficar bem claro, viu? Seno de 240 a gente não sabe, porque se fosse um seno de um ângulo notável, 30, 45, 60, era fácil, já estava aqui. Ou então, quando é um seno dos ângulos que tocam os eixos. Os ângulos que tocam os eixos são 0, 90, 180 e 270. Aí fica fácil para encontrar o seno e o cosseno de cada um deles. Olhe, aqui começa com 0. O seno de 0 aqui é o 0. Ângulo 0. O seno de 0 é 0. E o cosseno? O cosseno de 0, veja, esse daqui é o eixo do cosseno. O eixo y é o eixo do cosseno. E o eixo x é que é do cosseno. E o eixo y a gente já sabe que é o eixo do seno. Então, cosseno. Se eu quero cosseno, como é que eu faço para encontrar? Eu estou aqui em 0. Como é que eu faço para encontrar o cosseno? Puxo uma reta até o eixo do cosseno. Só que eu já estou em cima do eixo do cosseno. Então, o cosseno de 0 é aqui mesmo, nesse ponto. E é quanto essa medida? 1. Aí eu venho para o 90. Eu estou no 90 e eu quero o cosseno de 90. Se eu quero o cosseno, eu puxo uma reta, vou para o eixo do cosseno. Quando eu puxei para o eixo do cosseno, eu encontrei quem? Me deparei com 0. Então, o cosseno de 90 graus é igual a 0. Aí eu venho aqui, 180. Eu estou em 180, quero encontrar o cosseno. Para eu encontrar o cosseno, eu puxo uma reta para o eixo do cosseno. Só que eu já estou em cima do eixo do cosseno. Então, essa medida aqui é quanto? Então, vai ser menos 1, porque ele está no lado dos negativos. Então, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. E agora o 270. Eu estou aqui em cima, 270. E eu quero ir para o cosseno. Quando eu puxo uma reta para o cosseno, eu encontro o 0. Então, o cosseno de 270 graus é igual a 0. Veja que não precisa decorar, basta que vocês entendam. Eu estou aqui em 270, quero ir para o eixo do cosseno, eu puxo uma reta para o cosseno. Quero encontrar o eixo do cosseno, eu puxo uma reta para o cosseno. Encontrei 0. Eu estava em 90, quero vir para o eixo do cosseno. Encontrei 0. Eu estou aqui no 0 grau, quero ir para o eixo do cosseno. Já estou em cima dele. Não preciso ir porque eu já estou. Então, quanto foi? 1. Estou em 180. Quero encontrar
o cosseno de 180. Então, eu puxo uma reta para o eixo do cosseno, mas eu já estou nele. Então, quanto é esse pedaço aqui? Ele é menos 1. E o seno já tem aqui, olha, seno de 0, 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 menos 1. Não é para decorar, que vai ficar muito difícil para vocês decorar. Basta que vocês entendam. Desse lado aqui é 1, quem está desse lado aqui vai ser menos 1, lá em cima é 1, que é positivo, e aqui embaixo é menos 1. Esses são os valores do cosseno, porque o x é do cosseno, e aqui o y é do seno. Aí fica fácil demais. Observe que só vai ser, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1, ou então vai ser o zero. Isso para os eixos que cortam ou para os ângulos que cortam os eixos. E se for um ângulo notável, a gente faz essa tabela. Então, não tem nada de decoreba, né? Então, 240 não corta o eixo. Não corta o eixo. E também não é um ângulo notável. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vamos passar para o quadrante, olha. Onde é que está 240? Vou fazer aqui no rascunho, viu? 240 vai estar aqui, olha. Eu tenho a minha circunferência trigonométrica. Não, eu vou aproveitar essa daqui. Vou aproveitar essa daqui. Essa. Aqui eu tenho 90, 180, 270. 240 vai estar mais ou menos por aqui, olha. Vai estar aqui mais ou menos. Então, 240 está no terceiro quadrante. E eu quero encontrar um simétrico no primeiro quadrante. Como é que eu faço? Eu uso essa fórmula daqui. P é igual a π mais A. Então, vamos lá. Apagando aqui. Então, aqui, olha. P é igual a π mais A. Quanto é o valor de P? Lembre-se que P é sempre quem está no segundo, no terceiro ou no quarto. Eu chamo de P. Agora, quem está no primeiro eu chamo de A. Então, P vai ser 240. Então, aqui ficou 240, que é igual o valor de π, 180, mais A. A está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos A, 180 fica no mesmo lugar e fica com o mesmo sinal. 240 está positivo, vem negativo. Menos 240. Então, menos A, que é igual 240 menos 180. 180, 240, ficou 60. Então, aqui ficou 60. Conserva o sinal do número maior, negativo, menos 60. Quando o A fica negativo, você tem que multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. A, e aqui ficou 60. Isso quer dizer que A é igual a 60. Então, o que é que eu posso dizer aqui, pessoal? Eu posso dizer que o cosseno, o seno de 240 graus vai ser igual ao seno de 60. E que o cosseno de 240 graus vai ser igual ao cosseno de 60 graus. Não é isso? Porque eu encontrei eles no primeiro quadrante. Agora vamos observar direitinho, por favor. 240 graus. Vamos ver como é que vai ser o seno e o cosseno. 240 graus está aqui, olha. Não é isso? Então, observe que o seno de 240 vai ser negativo, vai ser um número negativo, olha. Quando eu puxar aqui para o seno, olha, 240 está aqui. Puxo para o seno, eu vou encontrar um seno negativo.
Então, o seno de 240 vai ser negativo, vai ser igual a menos o seno de 60. Agora vamos ver o cosseno. 240 está aqui. Quando eu puxo para o eixo do cosseno, eu vou encontrar um valor negativo, que ele topou no lado negativo. Então, também vai ser aqui negativo, menos o cosseno de 60. E agora, vai ser igual, olha, a menos, né? Que é esse menos aqui. Quanto é o seno de 60? Olha aqui na tabela dos ângulos notáveis que a gente já fez. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, menos, que é esse menos aqui, cosseno de 60. Cosseno, 60 graus, quanto é? 1/2. Então, aqui ficou menos 1/2. Agora eu já posso voltar para substituir na fórmula, olha. Eu já achei seno de 240 vai ser quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui, olha. Menos raiz de 3 sobre 2 mais, veja, mais cosseno de 240. Cosseno de 240 foi quanto? Menos 1/2. Então, aqui mais menos 1/2. Dois sinais não podem brigar, coloco parêntese, que é igual a 1. Aí aqui ficou menos raiz de 3 sobre 2. Esse sinal aqui está multiplicando o que está dentro, sinais diferentes, negativo. 1/2, que é igual a 1. Agora, esses sinais aqui são iguais, então eu vou somar, eu vou repetir o denominador e vou somar ou subtrair o numerador. Olha, os sinais aqui são iguais, então eu vou somar os números. Eu não posso somar 3 mais 1, 4, não posso. Eu tenho que somar esse 1 com esse coeficiente que está aqui, ó. Aqui tem um implícito. Então, vai ficar 1 mais raiz de 3. Vai ficar assim, olha. 1 mais raiz de 3, pessoal. Por que vai ficar desse jeito aqui? Observe. Olha, como não vai dar para somar aqui, então o que é que eu vou fazer? Já que não vai dar para somar, então, repete o denominador e vai ficar assim. Eu vou deixar sem a soma. Vou repetir aqui, olha, menos raiz de 3 menos 1, que é igual a 1. Isso aqui de cima eu posso responder? Não posso responder nada aqui, porque esse lado tem raiz de 3 e esse lado não tem, então não posso somar. E como é que fica isso aqui? Eu vou somar os números? Não vai precisar, que eu vou fazer em vão. Então, vai parar aqui mesmo. Então, esse lado aqui foi igualzinho a esse lado aqui? Não, isso aqui foi falso. Então, como foi falso, a pergunta foi: verifique a validade da relação fundamental para esse ângulo. Então, a relação fundamental a gente viu que não é válida para 4π sobre 3. Então, qual é a resposta? A relação fundamental não é válida para 4π sobre 3. Porque aqui não deu verdadeiro, ó, foi falso, porque esse lado não é igual a esse lado aqui. Na letra A foi, ó, o lado foi 1 e o outro lado também foi 1. Aqui eu não posso resolver mais nada, fica desse jeito, então aqui foi falso, logo a relação não é válida para a letra B. Então, com isso, nós respondemos a questão 23.